todos e a todas, eu me chamo Rafael Rosa da Rocha, sou licenciado em História pela Universidade do Estado da Bahia e possuo mestrado e doutorado pela Universidade Federal da Bahia. Além disso, atuo como técnico em assuntos educacionais no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiana, no campus Catu, e faço parte da rede de historiadoras negras e historiadores negros. A nossa conversa tem como base um artigo intitulado Judiciário Brasileiro em Preto e Branco, os casos de Eduardo Silva e Gilvêncio Serafim. E esta é minha contribuição para a coluna Nossas Histórias, que é uma parceria entre a Rede de Historiadoras Negras e Historiadores Negros, o CUTNE e o Guelé 10. O texto é um pequeno fruto de uma pesquisa que realizei durante o mestrado e o doutorado, quando analisei a trajetória de curandeiros brancos e letrados no Brasil, entre o final do século XIX e o início do século XX. O objetivo era compreender o porquê de tanta gente dos mais diversos grupos sociais procurar aqueles curandeiros. Aí o tema da liberdade profissional e do exercício legal da medicina, dentre outros, se destacou durante a investigação da trajetória deles. É a partir desse fio que conduziremos essa conversa sobre como brancos e negros eram tratados no judiciário. Não é de hoje que a desigualdade institucional no tratamento da população negra recai sobre nós. Acontece que o racismo é o motor das relações sociais no país, impactando nossas vidas dos mais diversos modos e intensidade. Lembro, porque a pesquisa histórica permite, o caso de dois curandeiros. Eles estão um tanto distantes temporalmente de nós, mas suas histórias e relação com o judiciário e com a polícia são exemplo da persistência da desigualdade no tratamento que a população negra recebeu e recebe no nosso país. Os curandeiros aos quais quero me referir eram Eduardo Silva, branco, engenheiro, europeu, nascido em Gibraltar, um território britânico na costa da Espanha, e Gilvêncio Serafim, negro, alfaiate, descendente de africanos escravizados. Ambos se envolveram com práticas curativas, cada um à sua maneira, sob uma diferente influência. Atuaram no Rio de Janeiro, no caso de Eduardo Silva atuou também em São Paulo, entre os finais do século XIX e o início do século XX, quando o Brasil já era uma república. E isso significa que uma nova legislação, quero dizer, o Código Penal de 1890 e a Constituição de 1891, estavam em vigor, organizando e orientando a ação da justiça e da polícia. Eduardo Silva tornou-se famoso por realizar curas maravilhosas, entre aspas, com a imposição das mãos, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Procedimento curativo europeizado que, por sua eficácia na leitura da época, ganhou aderência de diversos grupos sociais e destaque-se de gente que ocupava espaços de poder. Tinha o apoio de advogados, médicos, delegados, políticos, de muita gente abastada nas duas cidades. Ganhou as páginas dos jornais cariocas por conta do poder de suas mãos, entre aspas. Uma prática curativa vista como civilizada por parte de uma elite da época e passível de ser enquadrada como científica. E isso desagradava bastante o poderoso grupo médico encastelado na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e também na Faculdade de Medicina da Bahia. De acordo com o periódico O Fluminense, na edição de 2 de abril de 1898, os hotéis estavam completamente cheios de pessoas que procuravam aquele homem extraordinário, entre aspas, né? Grande número de pessoas que procuravam por ele, o procuravam porque ele oferecia uma cura pouco invasiva, uma cura indolor, e que se adaptava às crenças dos mais diversos sujeitos que o procuravam. Muito diferente do serviço médico ofertado pelas faculdades de medicina e pelos médicos no geral, que constantemente cometiam erros, como apontou a professora Gabriela dos Reis Sampaio. Assim, apesar do grande apoio que teve, Eduardo Silva teve de lidar também com as inquietações dos médicos da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que buscava consolidar sua agenda. Por isso, ele acabou também enfrentando a justiça. Após algumas denúncias, provavelmente dos próprios médicos da faculdade, um inquérito foi instaurado contra o curandeiro.
A investigação foi conduzida pelo delegado Sá Viana, iniciada no dia 15 de setembro de 1899, no Rio de Janeiro. O delegado procedeu ao rito processual, explicando os motivos de o curandeiro estar ali, e em seguida iniciou o interrogatório questionando se havia fundamento na denúncia. Eduardo Silva respondeu tranquilamente que era verdade, que muita gente ia à sua casa para ser curada, mas que ele não inculcava nessas pessoas, através de reclames, de anúncios ou de promessas de espécie alguma, que o tratamento dele era eficaz. Na verdade, o Eduardo Silva ele estava provavelmente muito bem assessorado e estava ciente dos dispositivos jurídicos que poderia mobilizar para contornar o inquérito. Na sequência, o delegado intimou para depor o conselheiro João Alfredo, o deputado Alcindo Guanabara e o conselheiro Alfredo Barbosa dos Santos. Os depoentes eram políticos com trajetórias consolidadas, além de serem pessoas importantes para os grupos que representavam, né? Além disso, enquanto cliente do curandeiro, era um peso importante para a sua defesa diante da investigação do inquérito que estava correndo. Na continuação da coleta dos depoimentos, o delegado intimou mais pessoas ricas e influentes para apresentar suas versões sobre o curandeiro. E aí vieram coronéis, empresários, homens de leis e mais políticos que impactaram ou poderiam impactar nos rumos do inquérito. E assim aconteceu, assim foi. Os depoimentos apresentaram uma defesa ampla e fundamentada das práticas curativas de Eduardo Silva, por meio da desvinculação do Código Penal de 1890, que criminalizava o espiritismo, o magnetismo, o hipnotismo e a sugestão, caso fossem praticados por pessoas não diplomadas em medicina, como era o caso do Eduardo Silva, que tinha o título de engenheiro, de doutor, mas porque era engenheiro. De algum modo, esse inquérito, a condução desse inquérito entre pares, a situação era tão delicada, se tornou tão delicada que o delegado Saviana achou os depoimentos inconclusivos, né? O delegado Saviana ele tinha uma relação próxima com o Eduardo Silva e, além disso, teve pessoa da família curada pelo dom das mãos do curandeiro. E aí o delegado achou por bem convocar uma comissão composta por 3 médicos para avaliar a eficácia dos poderes curativos de Eduardo e assim poder dar continuidade ao inquérito. Depois do trabalho da comissão, o processo foi encaminhado, mas tinha atingido o prazo limite da tramitação, parece que tudo propositalmente. Então, o processo prescreveu e foi arquivado. Eu quero dizer que a história de Eduardo Silva é um ponto fora da curva quando se trata da relação de curandeiros com a polícia e com a justiça. A relação dessas instituições com curandeiros negros era outra. E aí eu trago o caso de Juvencio Serafim do Nascimento. Como apontou a Nilma Teixeira Acioli, Juvencio Serafim era um alfaiate e curandeiro que lidava com a manipulação de ervas na década de 1870 e desde aquele ano enfrentava problemas judiciais, sendo processado e condenado pela manipulação de ervas, pós e raízes na fabricação de infusões utilizadas para curar doenças. Antes mesmo da implementação do Código Penal de 1890, a população negra lidava com essas batidas policiais, com os delegados e com o judiciário, por realizar práticas bárbaras, na linguagem da época, que instigavam a superstição da população. Antes do Código Penal, portanto, sujeitos como Juvencio eram enquadrados no crime de estelionato. No final do século XIX, já no período republicano, Juvencio caiu nas garras da polícia mais uma vez. O inquérito foi lavrado, o processo foi montado e seguiu para as mãos da promotoria e parou nas mãos do juiz Francisco José Viveiro de Castro. Castro foi uma importante figura da época por efetuar suas sentenças, mobilizando o positivismo num esforço para aplicar conhecimentos da ciência biológica e das ciências humanas,
lançando mão de uma variedade de critérios psicológicos, sociológicos e fisiológicos para classificar os criminosos e explicar também a criminalidade. Aparentemente, isso contrariava a perspectiva clássica do direito, que se fundamentava em ideais iluministas e defendia a preservação das liberdades individuais. A partir da defesa desse e de outros critérios, Castro proferiu sua sentença sobre o caso de Juvencio. Na leitura do juiz, Juvencio Serafim do Nascimento era um curandeiro. Contudo, isso não constituía um delito, pois a liberdade profissional, nas palavras de Viveiros de Castro, independentemente de qualquer título científico, de qualquer diploma universitário, era um princípio que havia sido sancionado na Constituição da República. Então, Juvencio deveria responder apenas se cometesse um crime no exercício das atividades curativas, o que não era um caso, o que não tinha sido o caso daquele processo. Então, Juvencio foi absolvido da acusação. Não obstante mobilizar pressupostos positivistas para proferir sua sentença, o juiz acabou mobilizando também elementos do direito clássico, absolvendo Juvencio das acusações. Na verdade, ele acabou, através da mobilização de tradições jurídicas diversas, adaptando e criando um arcabouço jurídico particular, próprio para o Brasil. É uma novidade que significa muito pouco para o conjunto da população afro-brasileira recém-egressa da escravidão, pois operava apenas a partir de critérios filosóficos e jurídicos e não a partir de direitos, garantias e cidadania da população negra, que não existia institucionalmente falando, né? Não havia lugar naquele projeto de país para pessoas negras como Juvencio. Mesmo assim, como muitos outros e outras, ele não dependia da ação aparentemente benevolente de pessoas como Viveiros de Castro para experimentar sua existência, para construir seus espaços de sociabilidade e sobrevivência. Em Juvencio existia pouca passividade, e mesmo numa sociedade que mobilizava critérios diferenciadores da cidadania, ele transitou, existiu e resistiu por mais de 30 anos. Por outro lado, o caso de Eduardo Silva revela um pacto de branquitude onde uma solidariedade nada tácita era e é articulada para garantir lugares de poder e benesses entre pares. O privilégio da cor, associado à classe e de rede de contatos, lhe possibilitou amplo e quase restrito trânsito no meio jurídico e, de algum modo, no meio médico, mesmo que isso desagradasse o grupo. Viveiros de Castro, ao proferir sua sentença, no caso de Juvencio Serafim, apenas arranhou a superfície desse pacto de solidariedade, de branquitude, haja vista as críticas que recebeu. Enfim, não quero dizer com isso que as relações entre brancos e negros na justiça se davam apenas dessa maneira. Existiam curandeiros processados, brancos, processados e hostilizados pela polícia. Existiam curandeiros brancos que foram defendidos por advogados negros, como é o caso do imigrante italiano Domingos Ruggiano e do advogado Evaristo de Moraes, respectivamente, mas isso não quer dizer que brancos e negros tinham direitos iguais e acesso igualitário à justiça, ou ocupassem o mesmo lugar no projeto de nação que se construía. Ao contrário, mostra o quão complexas as relações raciais eram no início da República e são ainda nos dias atuais, né? É um contínuo que continua machucando e agredindo a população negra. Nesta conversa, abordamos questões levantadas no artigo publicado na coluna Nossas Histórias, discutindo como negros e brancos lidam com o judiciário e como o judiciário lida com esses sujeitos. Então, colocamos em perspectiva 2 estudos de caso, de um curandeiro branco e letrado e de um curandeiro alfaiate e sem informações sobre o seu acesso à educação. E, visivelmente, a gente consegue perceber a diferenciação, como a branquitude consegue criar uma bolha de privilégios e excluir grande parte da população negra. Tudo isso foi discutido a partir dos estudos de casos,
lidando com uma discussão do Código Penal e da Constituição de 1891, através dos casos de liberdade profissional e exercício legal da medicina. É isso. Obrigado.